A gente recebe agora a Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Bom dia. Olá, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada, Gabriela. A gente de olho aqui, inclusive, né, para este mercado. Investidor aí, acho que está acionando o modo cautela, vamos dizer assim, né, à espera aí desta super quarta. Queria entender também um pouco da sua expectativa, como que você está vendo aí justamente essa reação dos mercados hoje. Desde ontem, né, todo mundo aqui à espera das decisões, tanto do Copom, mas acho que principalmente do Fed. Aqui no Brasil está mais do que precificado um corte de 0,5 na Selic, mas lá fora ainda existem algumas incertezas. Apesar do mercado acreditar numa pausa nesta reunião, a gente começou a ver um pouco de apostas dizendo que o fim, né, está realmente aí. Então, até mesmo para novembro e dezembro, a gente tem o que? Acho que quase 70% dos agentes agora apostando nessa continuidade de pausa, ou seja, acabaram as altas, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado começa a colocar também, ou realizar, né, que as taxas de juros elas devem seguir mais altas por mais tempo. Se você tinha ali uma expectativa do mercado de que no início do ano que vem, no início de 2024, já começaríamos a ver cortes nas taxas lá nos Estados Unidos, agora já não é mais esse o cenário base. As expectativas é de que venha ali para o final de junho, começo de julho, uma vez que devemos ver a inflação teimosa, né, teimando, ficando num patamar um pouco mais elevado por um maior espaço de tempo. Inclusive, foi essa mensagem que o Banco Central da Europa passou na semana passada, né? Trouxe um novo aumento de 25 base points, diz que agora provavelmente encerrou, mas espera que a inflação continue ao longo de todo 2024 num patamar acima do ideal, o que deve justificar os juros também no patamar maior. Então, acho que esse é o cenário que a gente está vendo hoje, né? O que movimenta a Bolsa até agora, tanto aqui quanto lá fora, investidores ainda no aguardo, né, do que virá, principalmente com relação ao comunicado do Fed amanhã. Gabriela, bom dia. Felipe Nascimento falando contigo agora, sempre um prazer, muito bem-vinda aqui à BMC News. A grande questão, né, e o que a gente fica se perguntando aqui é o que já está precificado, né? O que o mercado já precificou nesses cortes de juros, porque a gente viu, né, um certo ralizinho ali na Bolsa nessa expectativa do corte de juros, aí ela chegou e praticamente o mercado lateralizou, com alguns, né, pontos um pouco mais importantes em alguns momentos, algumas quedas em outros momentos. Mas olhando daqui para frente, né, nessas 3 quedas de meio ponto percentual na reunião de amanhã, né, no fim de amanhã, novembro e dezembro, o mercado já precifica esse cenário? O mercado já colocou na conta essa movimentação e aí perde um pouco de gatilho? Como que está a sua visão, né? Como que você está interpretando esse momento e esse movimento? O movimento de cortes na Selic praticamente já está colocado, tá? Então, a gente tem sim, né, a expectativa de seguintes cortes de 0,5 ponto percentual até o final do ano. Então, isso é que o mercado está colocando. Tanto que para amanhã a atenção ela se volta muito mais para a decisão do Fed do que para o Copom em si. A gente viu um movimento bastante significativo de bolsa nos últimos meses com relação a essa precificação de corte nos juros. Acho que hoje o principal ponto de atenção, né, a China, obviamente, pelo peso, né, que nós temos aqui de empresas voltadas à economia chinesa, também reflete. Acho que houve uma leve melhora em termos de China na semana passada, com sinais de estabilização da economia por lá. A gente até soltou um relatório falando sobre isso, né, o que a gente espera com relação a esta provável estabilidade e o impacto disso nas empresas de siderurgia, mineração e algumas outras commodities. Mas o fato é que hoje a maior incerteza que a gente tem para cenário ainda é Estados Unidos, né? A gente tem a cada semana alguns apostando no soft landing, né, este ganhando força, mas ao mesmo tempo vem ali o petróleo subindo para cima de $90, colocando um pouco mais de receio com relação à inflação daqui para frente. A gente tem as commodities que seguem em patamar ainda bastante elevado, podendo pressionar.
a gente teve a normalização da cadeia de suprimentos, o que ajuda, né, global, o que ajuda no custo de produção das empresas, mas o custo dos insumos ainda segue bastante elevado. E a gente está falando de níveis de juros bastante restritivos para a economia. Apesar dos dados mostrarem uma economia bastante resiliente nos Estados Unidos, existe o receio de que o Fed possa errar a mão e trazer aí um aumento de juros acima do necessário, fazendo com que a economia possa realmente caminhar para uma recessão. E aí talvez até mais aguda do que se espera. Então, hoje, esse é o principal ponto de atenção, uma vez que no Brasil, apesar, né, de todas as... enfim, né, os altos e baixos que nós temos, inclusive, né, em termos políticos, com fiscal ou não, a situação aqui ela é melhor do que o que a gente via no início do ano. A gente está falando de inflação desacelerando, a gente está falando de revisão para cima de PIB, né, de um cenário mais controlado, com certeza, mas é claro que essas dúvidas ainda no mercado externo acabam pesando, fazendo com que o Ibov esteja de lado, né, nos últimos, pelo menos 2 meses quase. Gabriela, inclusive você falou ali, né, do setor de siderurgia. Eu queria entrar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre o minério de ferro. Está recuando, inclusive, ali da máxima, acho que dos 5 meses aí, né, sinais de demanda da China no foco dos investidores. Queria entender um pouco da sua leitura. Num curto prazo, ainda há aumento ali de oportunidades, você acredita, para papéis de mineradoras que se beneficiam, inclusive, né, dos preços do minério. Apesar dessa queda de hoje, a gente vê que o minério aí, né, teve uma alta nos últimos meses bastante significativa. Eu queria entender um pouquinho, entrar um pouquinho mais até no setor de siderurgia. Interessante você ter colocado esse ponto, né? A gente fez um estudo, a gente estava acompanhando ali em termos de produção siderúrgica na China, e a gente viu que os volumes mensais eles estão num nível acima da média dos últimos quase 5 anos. Então, ou seja, volumes de produção acima de 90 milhões de toneladas ao mês, o que é um nível bastante elevado e bastante saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente segue vendo a situação crítica do setor imobiliário chinês, que mesmo com os estímulos não tem respondido. A gente está vendo, né, população jovem, desempregada, a gente vê as incorporadoras numa situação bastante delicada em termos de crédito, a gente vê também o país, né, como um todo, numa situação crítica em termos de endividamento. Então, não é uma solução fácil que existe ali. Mas, neste curto prazo, a gente tem observado, sim, um pouco de oportunidade. Se a gente tem uma produção siderúrgica num nível acima do que a gente observou nos últimos anos, isso significa que está tendo consumo de minério de ferro. Mas se ele não está sendo consumido internamente, para onde está indo? A gente já tem visto aumentar as discussões com relação a aço chinês chegando nas economias. Esse é um fantasma que já assombrou as siderúrgicas no passado, lá para 2015, 2016, se falava muito, né, do excesso de oferta chinês, de aço chinês no mundo, prejudicando as margens das siderúrgicas, e isso, pelo visto, está acontecendo. Então, por mais que o governo não esteja trazendo estímulos, né, pontuais ali para o setor de real estate, a gente tem visto um aumento das exportações de produtos siderúrgicos. A gente tem visto muito aço chegando aqui no Brasil, inclusive, né? O que, se por um lado é bom para as mineradoras que estão vendendo mais minério de ferro, com o consumo lá aumentando e num preço ainda bastante elevado, por outro lado, para as siderúrgicas, isso acaba sendo uma ameaça. Volta de novo esse fantasma de produtos chegando aqui muito mais baratos, prejudicando, né, entrando em alguns mercados e prejudicando a capacidade de precificação das empresas locais. E aí eu não estou falando só das siderúrgicas brasileiras, estou falando das siderúrgicas no mundo todo. Se a gente lembrar lá, 2015, 2016, no auge, né, de toda essa discussão com relação ao aço, né, chegando ali subsidiado, e as medidas protecionistas começaram a emergir, culminando na Section 232 lá nos Estados Unidos, né, na era Trump. Esse fantasma está muito recente, né, esse receio é muito recente na mente do setor. Então, é um ponto de atenção que a gente coloca aqui. A gente pode ter surpresas positivas nos resultados das mineradoras por conta dessa maior demanda e desses maiores preços, mas também uma surpresa um pouco mais negativa com relação às siderúrgicas e esse aumento das importações de aço do país.
Inclusive, Gabriela, você tocou aí, né, nas empresas internacionais. Eu estava lendo aqui o CEO da Rio Tinto, né? Ele deu uma entrevista ali para a Bloomberg. Ele fala justamente que acredita que a demanda chinesa por aço está próxima do pico. Ele, que comanda aí a segunda maior mineradora do mundo, avalia então que a China já chegou aí à maturidade, né? O termo até que ele usa aqui em relação a isso, diz que o apetite da China pelo minério, né, acabou aumentando aí bastante nos últimos meses, mas ele acredita aí que está perto de se atingir aí o limite com essa procura aí para o próximo ano, provavelmente semelhante à de 2023. Queria entender também um pouquinho da sua opinião sobre estas falas então do CEO da Rio Tinto. Esse é muito parecido com o qual que a gente tem aqui também, né? Se a gente viu um pico ali, pico de produção, né, chegando a 1,1 bilhão de toneladas de produção de aço na China, e as nossas expectativas é de que esse volume ele vá, sim, recuando, principalmente porque tudo que levou a este nível hoje de produção siderúrgica na China, praticamente já foi. Processo de urbanização, imóveis também, né, o setor imobiliário, infraestrutura. Então, a gente já viu esse tipo, todo esse movimento acontecer no passado. E agora, né, o setor de real estate passando por essa crise, o governo já dizendo, né, que imóvel é para morar e não para especular, né, essa frase ficou muito famosa aí, o que deve limitar, sim, o crescimento da demanda por aço e, consequentemente, por minério de ferro. Agora, o que a gente tem visto, né, por mais que alguns setores devam mostrar, né, ou encolher a partir de agora, como por exemplo o real estate, a gente tem visto algumas outras indústrias ganhando força. Então a gente tem o setor de veículos elétricos, por exemplo, o setor automotivo, né, a China ela tem se posicionado como uma grande produtora, né, e um grande mercado de veículos elétricos. O mercado consumidor avançando, tanto, né, que Tesla tem firmado grandes parcerias com o país para colocar os seus produtos lá. A gente tem visto, recentemente, a gente viu, né, uma reclamação ali, né, da zona do euro, da Europa, com relação à entrada de veículos elétricos importados da China. Então, tem algumas outras indústrias que devem se beneficiar desse novo posicionamento da China. Eu acho que existem oportunidades, mas a gente precisa começar a olhar para outras frentes também, não mais continuar batendo na mesma tecla ali do setor de real estate, do setor imobiliário, isso que vai fazer com que a demanda, né, de produtos ali na China continue aquecida. Claro que um setor de veículos elétricos não será suficiente para cobrir o buraco que o setor imobiliário vai deixar, o setor de real estate vai deixar no consumo de minério de ferro. A gente deve caminhar, assim, para um menor consumo de minério de ferro, mas, ao mesmo tempo, um consumo de produtos de maior qualidade, o que beneficia empresas, por exemplo, como Vale, mas a gente precisa entender que existe um novo momento para a China está caminhando, está em transição para um novo tipo de economia, e o que vem daqui para frente ainda é uma incógnita. Há sinais, né? A gente tem visto o país, né, voltando seus esforços para inovação e tecnologia, né, veículos elétricos, como eu coloquei, uma tentativa, né, ali de se tornar uma indústria, um país, uma economia mais verde também, talvez ali metais básicos para fabricação de chips, baterias. Acho que esse é um mercado que pode ser explorado mais para frente. Então, precisamos entender que existe uma mudança, né, de país, de economia, e quanto mais cedo a gente entender para onde vai, mais cedo a gente consegue colher os frutos desse novo direcionamento. Ô, Gabriela, você estava comentando dessa mudança de perspectiva na China, né? Carro elétrico, não necessariamente o retorno, né, da construção sustentando, né, o setor. E aí me veio à cabeça que essa indústria toda ela acaba se utilizando bastante de cobre, né, que acaba sendo um metal ali importante também na mineração da Vale, e também o aço plano, né, que tem algumas empresas que acabam sendo pioneiras e também muito mais interessantes nesse sentido. Seria, de repente, né, para o investidor olhar esse movimento e pensar, de repente, uma empresa que se aproveite desse cenário, ou um conjunto de empresas para fazer um stock picking nesse cenário, ou não necessariamente essa mudança de perspectiva pode beneficiar as empresas desse setor, mais especificamente do aço plano?
Bom, então vamos lá, né? Aí são 2 pontos, né? Se a gente está falando de maior consumo, por exemplo, no caso de veículos elétricos, a maior demanda por bateria, aí naturalmente metais básicos como cobre, níquel acabam entrando sim nessa linha, né? Para fabricação de bateria, de eletrificação, microchips, enfim. Então, podemos sim ver uma oportunidade aí. Com relação a aços planos, sim, sem dúvida alguma, né? O produto base ali, né, para o automotivo, galvanizados também, um pouco, enfim. Mas a exportação de aços planos, né, por exemplo, para atender o mercado automotivo chinês, aí já não seria uma linha tão viável assim. Vale lembrar que para uma indústria de base é importante que ela venda os seus produtos, principalmente na economia local. É muito mais rentável para uma siderúrgica vender localmente do que exportar o seu produto, né? Então, uma economia, é bom que ela tenha uma indústria de base forte para atender toda a sua própria indústria. Então, você vê ali, de repente, as nossas siderúrgicas, né, principalmente as focadas em aços planos, ganhando essa corrida porque está exportando mais aço plano para a China, eu acho isso muito difícil, tá? A não ser que aí, né, desse movimento de produtoras de veículos elétricos chinesas, a gente tem ali montadoras chinesas se expandindo, né, para o mundo, e aí de repente, vindo para o Brasil também, e aí aumentando o parque, né, de montadoras e demandando mais aço e tudo mais, mas aí depende muito de outras variáveis para estimular o consumo também de veículos no país, e aí a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de poder de consumo da população, a gente está falando de renda, então tem outros pontos que entram na jogada, né? Mas para as siderúrgicas chinesas, sim, é uma oportunidade, mas mais uma vez, né, não o suficiente para cobrir o buraco que a gente pode ver com o setor de real estate. Maravilha. E nesse setor de real estate, né, a gente fala do aço longo, e aí tem também, eu me lembro de toda aquela situação envolvendo o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, que ficou meio escanteado, né? Não necessariamente foi adiante, não tem notícias dessa entrega. Claro, os Estados Unidos está vivendo um momento muito particular de problemas, né, de economia e investimentos, né, mirando outros pontos. Mas nessa perspectiva, Gabriela, você acha que talvez o pacote indo adiante, né, num cenário americano mais interessante, tem mais demanda? Consegue suprir essa demanda pelo aço longo? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Apesar do pacote, assim, aquele pacote trilionário, né, enfim, ainda estar sob discussão, a gente tem visto, sim, né, algumas coisas saindo do papel. O mercado por lá continua bastante intenso, na verdade, então mesmo com todas essas... Assim como a gente está vendo a economia mais resiliente do que esperado, consumo também de aço continua, né? Só a gente olhar pelos resultados, por exemplo, da Gerdau, que tem uma participação relevante no mercado norte-americano, e as margens lá continuam bastante saudáveis, né? Apesar de não no pico que a gente viu nos últimos anos, mas ainda assim num patamar bastante saudável. A gente tem visto algumas indústrias, né, demandando bastante, óleo e gás, por exemplo, que é uma indústria que usa bastante aço também, continua com uma demanda muito forte. A gente tem visto alguns projetos de infraestrutura acontecendo, mas é claro que esse é um trigger importante, né? Sendo aprovado um projeto dessa magnitude, as empresas, principalmente as que estão localizadas dentro de território norte-americano, pode sim ser beneficiada. Com este aumento de demanda, a gente veria um nível menor de exportação, a gente poderia ver um cenário mais benéfico em termos de preços também para alguns produtos, e aí não só para aços longos, mas a gente poderia ver toda a cadeia sendo beneficiada, né? Porque a partir do momento que você tem infraestrutura sendo colocada, ou que seja prédios, né, ou enfim, você tem todos os outros produtos, né, que vão na onda também, em menor proporção, mas acabam indo, né? Então existe sim esse trigger, nesse sentido, né, a gente teria aí as empresas, mais uma vez, as que estão localizadas lá sendo beneficiadas mais rapidamente, lembrando que os Estados Unidos têm leis antidumping, né, ainda em vigor, e que limitam, né, o nível de
aço que chega no país, inclusive do Brasil também. Então, não necessariamente porque aumentou a demanda ali, você teria um volume muito, muito maior de aço sendo exportado para os Estados Unidos, porque é uma indústria, a maior indústria de base do mundo, mas também o maior mercado consumidor de aço, de sucata também, né? Então, existe toda uma dinâmica interessante ali, um lobby, né, também interessante para essa indústria lá. Maravilha, Gabriela, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar mais vezes, inclusive. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Uma excelente semana a todos nós e boa sorte amanhã com a Super Quarta.